Então vamos lá. Bom dia a todos, né, novamente. Hoje na nossa aula de noções de saneamento, a gente vai continuar falando sobre o tratamento da água. Vai entrar aqui numa terceira parte, em que nós vamos falar sobre a etapa de sedimentação, tá? Então o objetivo dessa aula é a gente identificar e caracterizar a fase de tratamento de água que se chama sedimentação, tá? Ou decantação também, que vai ser aquela fase que vai vir depois da floculação, né? A gente já começou a ver aqui algumas dessas etapas, passou por mistura rápida, na verdade, desde a captação, né? A gente teve o gradeamento, caixa de areia, né? A desarenação, depois teve mistura rápida, floculação e agora a gente entra na sedimentação, certo? Então, essa aula vai ser dividida em 5 partes, tá certo? Uma primeira parte tratando de algumas generalidades da sedimentação, algumas delas que a gente já viu de uma maneira um pouco mais superficial quando a gente tratou de falar do sistema de tratamento como um todo, né, de água, para que a gente tivesse uma noção de todas as etapas para depois ir falando de cada uma delas, tá? Depois nós vamos falar um pouco dos tipos de decantadores. Nós vamos ver que tem 2 tipos principais, inclusive um deles, que é o convencional, ele pode ser modificado para o tipo que é vertical, mas isso a gente vai ver mais para frente. Nós vamos ver alguns requisitos da NBR 12216, que trata sobre o tratamento de água. Em seguida, nós vamos trazer aqui o dimensionamento da cortina perfurada e um exemplo de dimensionamento, tá? Então, vamos começar a aula de hoje porque tem bastante coisa. Nesse exemplo, a gente vai ver que vão ser várias etapas também que a gente tem que seguir. Então, relembrando de um sistema de tratamento de água, nós temos diversas etapas que podem ser necessárias, né? Começando pela captação lá no nosso manancial, tratando aqui por um pré-tratamento, que seria o gradeamento e a desarenação, como eu comentei. Depois disso, a gente pode ter uma pré-oxidação e pré-cloração, que, como a gente viu, tem como objetivo melhorar o rendimento dos produtos, né, dos químicos que estão sendo aplicados na fase de coagulação, tá? Temos a floculação, que vai ser aquela em que a gente vai ter aquele gradiente hidráulico, né, naquele tanque de floculação que tem as chicanas, que a gente vai colocar um gradiente hidráulico lá adequado para que tenha a formação desses flocos e que eles cresçam para que na próxima etapa, que é a que a gente vai tratar hoje, eles sedimentem ou a gente passa por uma flotação. A flotação, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas lembrando que a gente já chegou a comentar sobre ela é utilizada quando esses flocos eles estão muito associados a matéria, a compostos úmicos e matéria orgânica, né? A algas também. Então, ao invés desses flóculos serem criados, crescerem e decantarem, a gente vai ter, na verdade, na flotação, esses flocos ascendendo até a superfície, gerando aqui, geralmente, uma espécie de espuma que é retirada, tá certo? Mas a gente vai focar hoje na sedimentação, que é esse processo em que os flocos crescem e eles vão, na verdade, decantar, né, para o fundo, formando um lodo aqui no fundo que vai ter que ser retirado e a gente vai vendo isso aqui, tá bom? Então, algumas generalidades, algumas coisas que a gente já tem que ir pensando nessa decantação, é como é que ela funciona, né, qual é o objetivo dela. Esse processo de decantação, então, como foi falado, ele é um processo que ele objetiva tirar esses flocos formados durante o processo de floculação, tá. Como é que isso vai ocorrer? A gente tem entrada de água aqui no nosso decantador, essas partículas vão estar em suspensão, correto? Porque a gente estava colocando aqui uma energia suficiente no fluido, na nossa água,
para que esses sólidos continuassem em suspensão e para que eles se colidissem e formassem flocos maiores, certo? Só que aqui nessa etapa do decantador, da decantação ou sedimentação, a gente vai agora querer que esses flocos eles comecem a decantar, eles caiam mesmo para que eles sejam removidos da água e a gente tenha uma água livre desses sólidos em suspensão quando ela sair aqui, passando para filtração. E isso vai ajudar não só a remover impurezas e no tratamento da água, mas também vai ajudar na hora dessa água passando pelo filtro na próxima etapa, que esse filtro demore mais tempo para colmatar, ou seja, entupir. Porque já que eu estou tirando esses sólidos em suspensão, eles não vão ficar retidos no, no filtro, na parte granular do filtro, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem um tanque, que seria um formato de um tanque convencional, em que eu tenho a entrada da água, que vem aqui da floculação. Essas partículas, elas começam a cair, cair, gerando aqui um lodo no fundo, tá? Esse fundo geralmente é inclinado. Na verdade, a norma indica que ele tem que ser inclinado para que a gente possa retirar esse lodo, para que ele possa ser retirado aqui, pode ser por processo mecânico ou por um processo mecânico manual ou automatizado, tá certo? E para cada um desses tipos de processo a gente vai ter uma exigência, tá certo? E interessante a gente ver que a existência desse lodo aqui no fundo, ela é até benéfica também para o tratamento de água, porque a gente começa a ter não só esses sólidos que estavam em suspensão que foram decantados, mas tem alguns micro-organismos aqui que vão ajudar a também nesse tratamento de água, porque eles vão consumir DBO, DQO, então vão tirar também partículas orgânicas aqui dessa água. Vai auxiliar, tá certo? Não é o principal objetivo, mas também auxilia, ajuda a melhorar nesse tratamento. Para isso, então, para que a gente tenha um correto funcionamento aqui dessa decantação, a norma traz ainda que exista um dispositivo aqui hidráulico para uniformizar esse fluxo de água no equipamento, tá certo? Para isso, a gente usa então essa cortina distribuidora, que nada mais é do que uma parede perfurada, aqui seria um corte da seção transversal dela. Nessa, é, vendo de frente, a gente veria algo como se fosse uma parede mesmo com vários furos, ok? Então, vários furinhos assim, parecendo uma peneira mesmo, porque isso vai garantir que esse fluxo vai estar ocorrendo aqui de maneira linear nessa direção. E com isso, eu vou organizar o fluxo das partículas, evitar que tenha vórtices, evitar que esses vórtices ou tenha um fluxo ascendente. Quando eu faço isso, eu vou garantir que o fluxo vai ser horizontal e que essas partículas vão conseguir sedimentar de maneira correta e no tempo que eu estou prevendo, tá? Além disso, a gente tem que esses decantadores geralmente têm uma profundidade em torno de 3 a 5 metros, tá? Isso para que a gente evite também ter grandes distâncias verticais aqui para decantação dessas partículas. Porque se eu tiver uma profundidade muito maior, imagine aí que eu tivesse uma profundidade de 10 metros, vocês vão concordar que essa partícula aqui vai demorar mais tempo para chegar no fundo, né? Então, dimensões aqui usuais são de 3 a 5 metros de profundidade. Para a gente dimensionar esses decantadores, então, um dos fatores mais importantes aqui já é uma vista superior, tá, do decantador. Aqui a gente tem uma vista lateral, um corte, né, da seção. Aqui é uma vista superior, uma vista em planta. Tá, então, um dos fatores mais importantes para esse dimensionamento vai ser a taxa de aplicação superficial.
que é que ela vai fazer? Ela vai relacionar essa área superficial, essa área daqui em planta, com a vazão que passa por ele, representando o quê? A velocidade de sedimentação dessas partículas, tá? A gente não tem a... Vamos fazer aqui, né? Por exemplo, análise dimensional. Eu tenho que a área é dada em metros quadrados. Eu tenho que a vazão é metros cúbicos por segundo. Na hora que eu cancelar isso aqui, eu vou ficar com metros por segundo. Então, essa taxa de aplicação superficial, ela vai corresponder a essa velocidade de sedimentação das partículas. Então, conhecendo a velocidade de sedimentação das partículas, que isso pode ser dado a partir de ensaios laboratoriais, a gente pode determinar, então, qual a área que eu preciso, porque eu conheço também a vazão que está chegando na minha ETA. Então, eu conheci a minha vazão da ETA, conheci a velocidade de sedimentação, eu consigo calcular aqui a minha área superficial que eu preciso, tá? Então, o que é que a gente precisa saber aqui? Então, a gente vai dizer que essa taxa de aplicação superficial é satisfatória quando ela é menor do que a velocidade de sedimentação dos flocos, tá? Então, eu posso ter aqui o meu limite seria a velocidade de sedimentação dos flocos, mas se eu tiver uma taxa de sedimentação menor, tá dentro também. Por quê? Porque às vezes, por alguma decisão técnica, vendo aqui que eu vou precisar de um maior comprimento ou de uma maior largura para atender essa vazão, pode ser que essa taxa de aplicação mude. Então, para isso, a gente tem que observar que o valor da taxa de aplicação superficial vai ser satisfatório quando é menor do que a velocidade de sedimentação dos flocos. Ok? Além disso, a gente tem que observar a velocidade de escoamento da água para que essa velocidade de escoamento não seja tão alta que faça o carreamento e que ocorra o carreamento horizontal desses flocos já sedimentados, tá? Vamos pegar aqui novamente uma seção transversal, tá? Agora completa, né? A gente tem aqui a parede perfurada, né? Que vai regularizar o fluxo. Então, a gente tem que garantir que essa velocidade horizontal seja tal que esse lodo aqui não seja carreado pelo próprio fluxo da água. Porque imagina, eu estou sedimentando as partículas, mas essa velocidade está tão grande que essas partículas estão subindo aqui e começam a se acumular aqui nessa lateral. A gente não quer isso. Então a gente tem que limitar também essa velocidade horizontal. E isso é feito, a norma traz alguns requisitos, então, explorando isso, mostrando qual deve ser essa máxima velocidade longitudinal que a gente deve adotar. Ok? Tá certo. Conhecendo, então, o que é esse decantador, o que é que ele está fazendo, essas generalidades, é interessante que a gente conheça também os tipos de decantadores. O que a gente viu até agora era um decantador horizontal, né, que seria o decantador clássico ou convencional, também como é chamado, que é esse decantador em que a gente tem esse formato aproximado de um paralelepípedo, né, em que a gente tem a parede perfurada, vem o fluxo da água e a gente tem o lodo sendo criado aqui por baixo. Porém, a gente tem também outro tipo de decantador, que é um chamado decantador vertical, ou tubular, ou ainda de alta taxa de aplicação. Por que que esse decantador vertical é chamado também de alta taxa de aplicação? Tá? Ele vai ter esse diferencial de ter esse formato, né? Ele parece aqui um cone, tem uma base aqui de um cone invertido, certo? Essa água vai entrar aqui por baixo e vai subir, passar por uns tubos e vai ser coletada aqui nessa parte superior. E o que é que está acontecendo? Quando eu estou colocando esse fluxo d'água dessa maneira, com estes tubos, a gente está melhorando, está diminuindo
essa distância vertical que esses flocos crescidos têm que percorrer até sedimentarem, tá certo? Além de que esses módulos tubulares aqui vão auxiliar também numa redução dessa velocidade, né, para que esse floco ele despenque logo. E a gente vai acabar coletando essa água lá em cima, essa água tratada, né, água decantada. Aqui é uma imagem que a gente já até viu no, na aula que a gente trouxe de uma maneira geral, a questão do tratamento de água, que é mostrando aqui o decantador, tá? Esse decantador aqui, ele tá com a, ele aparentemente, até pelas dimensões e pelo formato mais próximo do quadrado, né, ele parece ser o quê? Qual desses dois decantadores? Alguém quer arriscar? Muito bem, o decantador vertical. Ele tem uma. É que eu não consegui encontrar lá falando se é um decantador vertical ou horizontal, mas ele parece muito um decantador vertical, correto? Inclusive, o formato desse lodo aqui que está sendo formado aqui também, ele parece estar com os tubinhos aqui, certo? E essa água está sendo coletada aqui na parte superior por umas calhas. Por quê? Os nossos flocos estão sedimentando, então a gente vai coletar essa água aqui por cima, certo? Então, tratando mais especificamente dos decantadores tubulares, é, embora a gente tenha a vantagem de um decantador clássico de ter o lodo acumulado no fundo auxiliando no tratamento de água, não quer dizer que a gente não tenha lodo acumulado aqui no vertical também, mas quer dizer que no decantador clássico, o formato dele e a disposição do lodo ajuda nesse tratamento de água. Às vezes a gente não consegue utilizar esse decantador clássico por conta das dimensões, porque ele é muito retangular. Ele vai precisar, às vezes, de grandes dimensões, tá? Então, para isso, a gente pode usar esses decantadores tubulares, que eles vão precisar de uma menor área superficial para trabalharem. Então, são utilizados esses tubos, né? Por isso que eles são chamados também de decantadores tubulares, que são os decantadores verticais. E, inclusive, a gente pode transformar um decantador convencional, que é retangular, num decantador desse vertical, quando eu precisar aumentar a vazão que está passando pela nossa estação de tratamento, sem ter que fazer um novo decantador. Eu posso simplesmente transformá-lo, a partir de algumas obras, obviamente, num decantador vertical, porque para uma mesma seção, para uma mesma área, o decantador vertical, tubular, ele consegue ter uma taxa de aplicação aí, às vezes até 2 vezes do decantador convencional, tá? É isso que eu estava falando aqui. Justamente, que esse decantador horizontal ele pode ser convertido nesse decantador vertical. A gente consegue observar aqui, né, por essa seção, que eu tenho essa parede perfurada, eu posso fazer algumas obras, colocar aqui os tubos inclinados. A gente vai ver até que tem uma inclinação específica para esses tubos, tá? A gente coloca aqui, vai mudar esse fluxo de água e com isso a gente vai melhorar e aumentar essa taxa de aplicação. Então, como eu já falei, esses decantadores tubulares eles vão apresentar uma maior velocidade de decantação porque eles reduzem essa distância vertical da partícula até o fundo. A inclinação ideal, então, para que a gente tenha uma melhor trabalhabilidade desses tubos, é utilizar uma inclinação com horizontal de 2 graus e 54 minutos. Só que eu acho que vocês vão notar que utilizar 2 graus e 54 minutos não parece uma decisão muito prática para a nossa execução e operação, inclusive em termos de limpeza desses tubos. Para isso, então, costuma-se utilizar ângulos acima de 50 graus, geralmente 60 graus, por facilidades construtivas e de operação, tá certo?
Então, essa inclinação de 60 graus vai ser a mais usual para a gente trabalhar aqui nesses decantadores tubulares, certo? E isso vai garantir ainda que ele tem uma taxa de aplicação maior do que o decantador horizontal, mesmo que ele esteja com a inclinação desse tubo um pouco distante. Tendo em vista isso, agora que a gente conhece quais são os tipos de decantadores que existem, né? Que a gente tem o decantador convencional, que é horizontal, e que a gente tem esse decantador tubular, a gente vai ter também alguns requisitos, algumas exigências que a norma traz, tá? Lembrando que a norma da estação de tratamento de água é essa aqui, 12.216, tá? Então, ela traz algumas exigências, inclusive quanto à quantidade de decantadores da estação de tratamento, de acordo com a capacidade, certo? Então, se a gente tem uma estação com a capacidade menor do que 1.000 metros cúbicos por dia em operação contínua, a gente só vai precisar de uma unidade de decantação, apenas um decantador. Ou então, se a gente tiver até 10.000 metros cúbicos por dia, com período de funcionamento inferior a 18 horas por dia, tá? Já se a gente tiver uma capacidade superior a 10.000 metros cúbicos por dia, ou alguma unidade, mesmo que seja com uma vazão menor, mas que opere acima de 18 horas por dia, a gente vai precisar de pelo menos 2 unidades iguais. Isso é pensando já também na manutenção, né? Se eu tenho apenas uma unidade, tratando principalmente dessas 18 horas, já que eu tenho essas 6 horas para manutenção, então ok. Mas se eu começar a ter 20 horas, 22 horas de funcionamento por dia, o meu período para fazer qualquer manutenção vai ser muito curto. Então, para que isso não impacte na vazão de água que está sendo produzida por essa ETA, vazão de água tratada produzida por essa ETA, é necessário que a gente tenha pelo menos 2 unidades, certo? Quanto à taxa de aplicação, nós temos também algumas exigências, né? Lembrando que a gente viu que a taxa de aplicação ela tem que ser menor ou igual à velocidade de sedimentação, né? A norma então traz essa equação aqui, que a gente vai relacionar a taxa de aplicação, que é a vazão sobre a área, com a velocidade de sedimentação multiplicada aqui por um fator F. Quando esse decantador for o convencional, o horizontal F igual a 1, então a gente tem essa relação aqui que a taxa de aplicação no seu valor máximo, né, vai ser igual à velocidade de sedimentação, limpo e seco. Porém, se eu tiver decantadores tubulares inclinados, aquele decantador vertical com os tubinhos aqui, essa velocidade de sedimentação ela vai ter que ser multiplicada por um fator F que depende da inclinação desses tubos, desses elementos tubulares. Vai depender das dimensões do decantador tubular, é o comprimento do elemento tubular, o diâmetro desse elemento tubular e um fator aqui de eficiência que vai estar relacionado ao formato desse tubo. Se ele for um tubo redondo, a gente vai ter um determinado fator S, tá certo? Se ele for apenas placas paralelas, nós vamos ter outro fator. Se ele for quadrado, nós vamos ter outro fator que vai ser utilizado para alterar aqui a eficiência aqui dessa velocidade de sedimentação, ok? Aqui é que a gente pode ver, então, que os tubos quadrados vão ter um valor de S
maior, então F vai ser menor, e com isso a gente vai diminuir essa velocidade de sedimentação aqui. Então são análises que a gente tem que fazer quando está observando essa taxa de aplicação. Além disso, quando a gente obtém a velocidade de sedimentação a partir de ensaios de laboratório, a norma indica que a gente tem que multiplicar essa velocidade de sedimentação por um fator K, certo? Esse fator K ele vai estar relacionado à vazão dessa eta, tá? Então, conforme a gente vai aumentando essa vazão, a gente tem valores mais próximos de 1. Então, a velocidade de sedimentação que a gente vai considerar vai ser esse K, que multiplica a velocidade de sedimentação no laboratório. Ok? Então, para vazões altas, a gente tem essa velocidade de sedimentação mais próxima da velocidade de sedimentação do laboratório. Ou, caso a gente não disponha de ensaios de laboratório, o que nós podemos fazer é adotar a velocidade de sedimentação também com base na vazão dessa eta, certo? Essa velocidade de sedimentação aqui está na ordem de 1,74 centímetros por minuto, ou aqui em taxa de aplicação, né? Porque a taxa de aplicação a gente pode dar em termos de velocidade, né? Como a gente viu, que é metros cúbicos por segundo por metro quadrado. Ou então a gente pode manter essas unidades, né? Metros cúbicos por metro quadrado segundo, é que ele converte para dia, né? Ou seja, metro cúbico por metro quadrado dia, tá? Então, isso é a mesma coisa, tá? Ele só está convertendo aqui as unidades, tá? Então, conforme a gente tem uma maior capacidade da ITA, nós temos uma maior velocidade de sedimentação que deve ser considerada, tá? Isso, inclusive, porque como eu tenho um volume maior que eu quero passar, então eu quero que essas partículas elas sedimentem mais rápido para que eu continue tendo essa eficiência. Senão, se eu considerasse a mesma velocidade de sedimentação e pensasse num decantador horizontal, né, convencional, se eu aumentasse a vazão, ia precisar aumentar bastante aqui o nosso comprimento, a nossa taxa de aplicação superficial, né, a nossa área, tá? Então, tendo isso em vista, a gente tem que aumentar essa velocidade de sedimentação. Isso vai acontecer de maneira que a gente vai precisar ou aumentar os flocos, ou melhorar a capacidade, a taxa de aplicação, né, utilizando decantadores tubulares, por exemplo. A velocidade longitudinal máxima também ela deve ser levada em consideração, né? Lembra que a gente verificou, a gente no começo da aula estava falando que essa velocidade horizontal longitudinal ela deve ter um valor máximo. Ela deve ter um valor máximo por quê? Alguém lembra? Alguém estava prestando atenção? Não, né? Qualquer dia desse eu chamo o nome de alguém, viu, para responder. Tá certo, mas essa velocidade longitudinal máxima, ela está relacionada ao carreamento das partículas que já decantaram, né? Daquele lodo lá no fundo. Então, a norma traz uma exigência aqui de uma velocidade de decantação, a velocidade longitudinal máxima, de acordo com a vazão, aqui entre 0,5 centímetros por segundo, ou aumentando aqui, podendo chegar até 1 centímetro por segundo. Ok? Desde que essa maior velocidade aqui, desde que tenha uma remoção contínua do lodo por sistemas mecânicos ou hidráulicos. A velocidade de sedimentação, ela vai estar relacionada também a alguns fatores, tá? Ela tem que estar relacionada também à velocidade de coleta, à vazão de coleta lá naquelas calhas que a gente viu, né? Então a gente está decantando a água e está coletando a água
no final aqui por meio de calhas aqui por cima, e essa velocidade de sedimentação, ela vai estar relacionada então com essa vazão também que passa por essa calha, tá certo? Quando a gente não consegue obter no laboratório, a vazão deve ser considerada aqui igual ou inferior a 1,8 litros por metro, também para evitar que seja carreado qualquer coisa, tá? Aqui em decantadores de fluxo vertical, a gente pode ter também uma taxa maior. Vocês percebem que tudo para o decantador vertical, o tubular, acaba sendo um pouco maior. Ele realmente consegue atender de uma maneira mais eficiente esse tratamento de água na sedimentação. Velocidade longitudinal máxima também, a gente tem alguns outros requisitos aqui. A velocidade longitudinal máxima também relacionada ao tipo de fluxo, pensando aqui no número de Reynolds, menor do que 2.000 ou maior do que 15.000. Tá certo? As Além da taxa de aplicação e essas velocidades, a gente tem também algumas outras exigências gerais que vão estar relacionadas aqui ao gradiente de velocidade também. E isso pensando que novamente da gente não estar carreando essas partículas, né? Então a gente tem um gradiente de velocidade máximo, deve limitar a velocidade da água no canal que conduz aos decantadores, no máximo igual a metade da velocidade nas aberturas de entrada dos decantadores. Então, a gente tinha o floculador, né, com as chicanas, assim como a gente tinha da mistura rápida aqui, numa calha partial, por exemplo, tinha um canal que levava para o floculador com as chicanas, tá? Tá horrível esse desenho. Daí a gente vai ter um canal que vai levar agora para esses decantadores, certo? E essa velocidade nesse canal também tem uma exigência aqui que vocês devem olhar na norma, tá? Além disso, devem ser satisfeitas alguns requisitos de velocidade e a cortina perfurada ela vai ter algumas exigências específicas também. Ela deve possuir o maior número possível de orifícios uniformemente espaçados, segundo a largura e altura útil do decantador, né? Por isso que quando a gente vê ela de frente, ela vai ser uma parede realmente toda perfurada, o máximo possível. E ela deve ter uma distância entre os orifícios igual ou inferior a 50 centímetros, né? 0,5 metros. Isso para garantir que eu estou apenas direcionando o fluxo, né? E se eu tiver distanciamentos grandes aqui entre esses furos, eu começo a barrar a água aqui, ter muita perda de carga, e eu posso acabar tendo decantação aqui antes de regularizar esse fluxo. Eu não quero que isso ocorra antes da cortina perfurada. Eu quero que isso ocorra somente depois dela, tá? Além de que ela deve ser situada aqui a uma distância da entrada que deve ser calculada em relação à área dos orifícios, que é a área total dos orifícios, e a área da seção e a altura desse decantador, tá? Então, o D seria, olhando aqui numa seção transversal, deixa eu até pegar um desenho que fica um pouco melhor, numa seção transversal, então essa distância aqui, do início até essa parede perfurada, é aquela distância D que a gente viu, que a gente estava vendo ali, tá? E ela é calculada também. Cadê? Certo? É aqui indicando, ó, A igual a área total dos orifícios, área da seção transversal do decantador, altura útil do decantador, as exigências aqui de gradiente, tem que ter uma relação área total pela área da seção transversal igual ou inferior a 0,5 metros, tá? Que eu também não posso ter essa cortina muito aberta, porque se eu tiver ela muito aberta, ela não vai servir de muita coisa, tá? Ela vai acabar não direcionando esse fluxo. E por fim, gente,
Acho que a gente vai conseguir aqui, até as 11h30, a nossa aula. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente fazer o dimensionamento de um decantador convencional clássico e dessa parede perfurada que a gente vai precisar. Para isso, a gente está usando aqui uma vazão que chega na ETA de 0,036 metros cúbicos por segundo, certo? Então, a gente vai pensar nela trabalhando aqui de maneira contínua. Então, a gente transformando isso aqui, essa vazão de metros cúbicos por segundo, para uma vazão em metros cúbicos por dia, a gente obteve aqui, ó, 3.110,4 metros cúbicos por dia. Se a gente olhar naquelas exigências da norma, a gente vai ver que como ela está abaixo dos 10.000 metros cúbicos por dia, a gente vai poder utilizar apenas um decantador. Então vamos trabalhar então só com um decantador a princípio, ok? Então, primeiro, a gente vai ter que determinar essa taxa de aplicação superficial, né? Que a gente vai tirar da norma, de acordo com aquela vazão, que é menor do que 10.000, a gente pode utilizar essa taxa de aplicação superficial de 1,74 centímetros por minuto, ou, transformando isso para metros por segundo, 2,9 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Vocês sabem como é que a gente fez isso, né? A gente só converteu aqui 1,74 aí centímetro vai ser 10 elevado a menos 2 metros, né? Metros. E 1 minuto vai ser 60 segundos. Então, fazendo isso aqui, a gente obtém essa taxa de aplicação superficial desse valor. Quem é esse F aqui? Vocês lembram? Vamos aqui voltar. O F vai estar relacionado ao tipo de decantador, né? Se for um decantador convencional, o fator de área é igual a unidade, ou seja, vai ser F igual a 1. Se a gente estivesse utilizando decantadores tubulares, a gente ia ter que calcular, mas como a gente está usando decantador convencional, nós vamos usar 1. Ok? Então, voltando. Com isso, a gente consegue obter aqui uma velocidade de sedimentação, vai ser igual, pode ser então igual à nossa taxa de aplicação, né? Que se eu tenho uma taxa de aplicação igual a 1 vez a velocidade de sedimentação, então vou ter o mesmo valor. Então eu posso utilizar essa taxa, essa velocidade de sedimentação aqui, ok? A partir dessa velocidade de sedimentação, e com essa taxa de aplicação superficial, a gente pode calcular então qual vai ser a área que eu vou precisar aqui desse decantador. É importante a gente perceber que essa área que a gente está calculando, ela vem depois da cortina perfurada, tá? A gente não vai contar com esse espaço. Essa distância aqui é D, e o L que a gente vai considerar é depois da cortina perfurada, certo? Então, essa área, como é que a gente vai fazer? Dividir a vazão, tá aqui, que é 0,036 metros cúbicos por segundo, pela nossa taxa de aplicação superficial. Né? O que é que eu fiz? A gente só reorganizou isso aqui. Trouxe a área superficial para cá e a taxa de aplicação superficial para cá. Né? A gente só fez isso aqui, está dividindo, vai para lá multiplicando, e aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, então vem para baixo. Tá? Com isso, a gente vai ter uma área de 124,13 metros quadrados. Tá? É uma área até grande, né? Vamos então, para isso, então a gente precisa adotar um determinado valor de B para que a gente calcule L, tá? Então, eu escolhi adotar aqui um B igual a 25, que a gente vai ter um L até mais curto, de 5 metros, mas é para dar certo outros cálculos ali na frente, tá? Então, adotando um B igual a 25, né, a gente sabe que essa área superficial vai ser a área desse retângulo, que é simplesmente B vezes L, tá? Então, o L vai ser da mesma maneira que reorganizando
a área superficial dividido por B, a gente encontra esse L com aproximadamente 5 metros. Vamos adotar aqui 5 metros, então. Além disso, eu tenho que calcular a profundidade desse decantador. A gente está olhando agora como se fosse uma seção transversal aqui do nosso decantador, né? Como se ele estivesse continuando aqui nessa direção e a água está vindo nessa direção. Então, como é que a gente vai calcular? A gente sabe que a vazão é a velocidade multiplicado pela área, tá? E quem é a nossa área? A nossa área a gente já conhece. A área é que a gente vai ter que calcular, né, para saber que qual a área que eu preciso para transportar essa vazão. Eu posso substituir aqui já essa equação nessa e obter que a vazão vai ser a velocidade que multiplica B, a base. Essa base é a mesma daqui, né, que a gente está olhando na seção transversal, e aqui a gente teria o L. Então vai ser a área da seção transversal, tá, gente? Aqui essa é a área da seção transversal. Então V vezes que multiplica B, que multiplica H. Eu adotei B igual a 25. Eu conheço o Q. Então vamos lá, eu tenho 0,036, vai ser igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 4, que foi a velocidade de sedimentação que eu estou adotando lá, igual a nossa taxa de aplicação superficial, tá certo? O nosso B, que a gente definiu como sendo 25, e a gente vai calcular o H. Então, o H a gente obteve aqui 5 metros. Está atendendo. Lembra que a gente tem uma recomendação dessa altura do decantador tá entre 3 e 5 metros? Então, pronto, aqui está valendo, né? Então, a gente encontrou aqui essa altura igual a 5 metros. Tá aqui no nosso limite, então tá ok. Então, a gente já tem, de certa forma, as dimensões aqui desse decantador da parte que a gente vai ter a decantação, né? Então a gente já tem aqui que vai ser 25, aqui que vai ser 5 e aqui o L vai ser 25 metros também. Não é isso? Então, o que é que está faltando agora? A gente dimensionar essa parede perfurada para direcionar os fluxos, né? E dimensionando ela, a gente vai ter que dimensionar também o Dzinho aqui. Então, para a gente calcular essa distância da parede perfurada, eu vou precisar da área total dos furos, tá? Então, para isso, como é que eu vou fazer? Vamos pensar a princípio que eu estou usando furos de 0,5 metros, né, 50 centímetros de diâmetro, ou seja, a área de cada um dos orifícios vai ser de 0,196 metros quadrados, né? O que, que a gente fez? Quem é a área do círculo? Π d2 sobre 4. Então, substituindo aqui, né, que seria π vezes 0,5 ao quadrado sobre 4. Deu esses 0,196 metros quadrados. Mas eu consigo calcular o D? Ainda não, porque eu preciso saber quantos furos eu vou ter aqui para ter essa área total dos furos. Para isso, então, eu vou lançar a mão aqui de um artifício de calcular quantos, é, quantos orifícios eu consigo ter na horizontal e quantos orifícios eu consigo ter na vertical. Eu estou adotando aqui já o espaçamento máximo de 0,5 metros, tá certo? Para facilitar. Como é que eu vou calcular? Então, o número de orifícios na horizontal, ele vai ser essa dimensão B menos 0,5, que seria essa distância aqui, tá? Tirando esse 0,5, dividido pelo diâmetro do furo, mais 0,5, que é o espaçamento que eu adotei. Por que isso? Porque eu vou tirar, é como se eu estivesse desconsiderando essa área aqui, que eu realmente não vou ter preenchido, e estou vendo quantas vezes eu consigo colocar esse espaço aqui, que é um furo mais o distanciamento entre os furos. Então, isso é o furo mais o distanciamento entre os furos, e isso aqui é essa área aqui total no final, porque quando eu fizer isso,
eu vou ter uma quantidade aqui certa dessas distâncias. Fazendo esses cálculos, eu vou encontrar aqui que na horizontal eu vou ter exatamente 24 furos. Mas ainda não termina por aí. Eu preciso saber quantos que eu vou ter na horizontal ou na vertical. Vou utilizar o mesmo procedimento, tá? Só que ao invés de usar o B aqui, a gente vai usar o H. Então, substituindo o H que a gente encontrou, que foi 5 metros, tá? Então, 5 metros menos 0,5 dividido por 1. Esse aqui daria 4,5, mas como eu não posso ter meio furo, eu estou adotando aqui 4 furos. Quantos furos que eu vou ter no total? Então, eu vou multiplicar aqui o número de furos na horizontal pela vertical. Então, aqui, nesse caso aqui do desenho, que nós temos 4 na horizontal e 3 na vertical. Seria a mesma coisa que 4 vezes 3, que dá 12, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bateu. Então, a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, a quantidade total de orifícios vai ser o número de orifícios na horizontal, que multiplica o número de orifícios na vertical. Com isso, nós vamos ter 24 na horizontal, multiplica 4 na vertical, que dá 96. Isso tudo eu fiz para calcular, então, o nosso A, que é a área total dos orifícios. Quem é que ela vai ser? Vai ser a quantidade total de orifícios pela área de cada um desses orifícios. Com isso, então, eu vou obter aqui o número total foi 94, que a gente acabou de calcular. A área de cada orifício é 0,196, né? Que a gente obteve aqui a partir do πd2 sobre 4, porque adotamos um diâmetro de 0,5 metros. Isso vai nos dar 18,42 metros quadrados. O N era 96. 96. Eita, eu fiz com 94. Deixa eu ver aqui. Muito bem, tem que corrigir isso aqui depois. Vai dar outro valor, que não é 94. Então, 96 vezes 0,196 vai dar 18,816. De qualquer forma, vai dar certo, porque lembra que a gente tem uma limitação aqui dessa área ser no máximo, essa áreazinha total, vou colocar Azinho, tem que ser menor ou igual a 0,5 essa área da seção, né? Quem é essa área da seção? Vocês lembram quanto é que estava dando? Eu não estou lembrado aqui. A área da seção vai ser o 5, que multiplica 25, né? Então, vamos lá. 125. 125. 0,5 de 125 vai ser maior ou igual a esse 18,82, né? Então, a gente está ok. Isso aqui vai dar aproximadamente 60, né? Então, a gente está ok aqui. Então, a gente pode passar para o próximo passo, que agora sim que a gente vai calcular esse Dzinho, porque a gente tem a área total dos furos. Então, como é que a gente vai fazer? Vai multiplicar 1,5 pela área total, aqui que vai ser o 18,816, dividido pela área da seção transversal, que é 25 vezes 5, que multiplica o H, que é 5. Com isso, a gente vai obter, vamos lá, 1,5 vezes 18,816 dividido por 25. Aqui esse 5 cancela com 5. A gente vai obter aqui, então, 1,13. 1,13 metros. Por questões construtivas aqui, eu posso adotar 1,15 metros, né? Que fica melhor da gente trabalhar, tá? E com isso, então, a gente vai ter o nosso dimensionamento do nosso decantador, tá? De uma maneira bem simples, a gente tem aqui a vista em planta, né? Vista
em planta. Eu tenho uma largura de 25 metros, um comprimento de 5 metros, está meio fora de escala, mas não tem problema. Essa distância até a parede perfurada de 1,15 metros. A seção aqui, 5 metros de altura por 25, o diâmetro dos furos, aqui o diâmetro dos furos de 0,5 metros, com espaçamento de 0,5 metros, e está aqui o dimensionamento do nosso decantador. Deu para entender, pessoal? Eu sim. Beleza, então. Então, dúvidas? Alguma dúvida da aula de hoje, do que a gente falou? Tá bom, Cirli, eu vi aqui. Beleza, gente. Então, eu vou parar aqui a gravação e já fazer a chamada.